uma vida com propósito. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, a palavra diz assim: ó Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Estou lendo na tradução King James. Se você está na tradução NVI é parecido, na tradução atualizada também é parecida. Então eu vou ler novamente aqui: ó Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, na tradução corrigida fala aquele cuja mente, cujo propósito está alicerçado firme em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Quem confia no Senhor diz amém. Um dos apelos que Deus faz na Bíblia constantemente é sobre a perseverança. Deus vai falar em vários textos da Bíblia a respeito da gente não ser inconstante. O inconstante não chega a lugar nenhum. O inconstante atrasa o plano, atrasa o propósito. O inconstante, a Bíblia diz que é semelhante a ondas do mar. Vai e volta, vai e volta. 10 anos depois, quando você vai ver aquela pessoa, que você imagina que ela já está bem resolvida na vida, que ela deu um salto, que ela se estruturou, e que está bem diferente a vida dela, você vai perceber que ela está na mesma situação, na mesmice. Por quê? Porque ela não se firma. Para você construir uma casa, um edifício, você tem que colocar uma base firme, e a base não pode sair do lugar, porque o resto da construção é em cima daquela base. Então, se você quer construir uma vida segura, uma vida autêntica, uma vida poderosa em Deus, e uma vida poderosa como ser humano, você precisa fincar seus pés em um propósito. Você precisa ter propósito, você precisa ter meta no seu coração, você precisa saber para onde você está indo, você precisa saber onde você está pisando o pé, você precisa ter consciência do seu chamado. Quando Deus chega para Josué, Ele diz: tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, eu vou te conduzir, eu vou te prosperar, eu vou te levantar. Por que Deus chega para Josué e traz essa palavra de ânimo sobre ele? Porque Josué estava desanimado, ele estava a ponto de viver na oscilação, ele estava a ponto de viver no efeito sanfona: vai, não vai, vai, mas não foi, foi, mas não vai. Não tem aquele tipo de gente que determina: eu determino que vou emagrecer, eu determino que vou ficar com a pança igual a do pastor, magrinho, esbelto, eu determino que eu vou fechar mais a boca. Rapaz, passa uma semana depois, não quer, quando vê uma salada, parece que está vendo um jardim inteiro, já enjoou o verde, até a camiseta verde, a blusa verde não quer vestir mais, porque tudo parece com alface, tudo parece com folha. Aí volta para a picanha, e louvado seja Deus, porque picanha é uma delícia. E eu vejo os homens aí, rapaz, acho que tem um mês, todo ano tem aquele mês que os homens se animam, eles fazem um grupo, e aquele grupo, agora vamos emagrecer, vamos ficar igual o pastor, eles falam lá no grupo, vamos ficar igual o pastor agora, só que não, pastor de Assis, meu amigo, os caras colocam cada prato assim, coloca aquele prato, tira aquelas fotos assim, desfocando a carne lá na frente, e tira só do alface, da cenoura, do tomate. Meu amigo, é fitness. Uma semana depois os caras estão com o nariz fino, só que não. Aí começa a tirar foto na academia, porque para animar tudo vale, é ou não é? 15 dias depois, ninguém coloca mais foto, porque ninguém quer mentir, ninguém quer tirar mais a foto daquele baião de 2 misturado, que você comeu bem pouquinho no almoço, café da manhã foi só aquela coisinha, almoço foi
Aí quando chega à noite, que você olha para aquele arroz que sobrou, aquele feijão que sobrou, aquela farofa, aquele torresmo, aquele frango, aquele frango engordurado, aí você pega tudo, mistura na panela e vapo. Ninguém tira mais foto. Aí os caras que estavam andando assim, daqui a pouco está lá de novo. No início eles botam as roupas apertadinhas, daqui a pouco botam tudo folgado. Faz igual um conheço lá, fica assim só. Então, um nutricionista precisa pagar um preço alto para conseguir ter cliente. Porque um nutricionista é incoerente ele ensinar você a comer bem quando ele não dá exemplo com o próprio corpo. Então diz que a grande luta dos nutricionistas é conseguir se manter para que a influência dele como profissional seja mais forte do que alguém que chega para você com uma pança desse tamanho e diz, não, eu vou te ensinar a comer bem e você ficar fitness. A pessoa olha para você assim, diz, rapaz, vai ter que fazer uso daquela palavra de Jesus, faça o que eles dizem e não faça o que eles fazem. Se eu quero ter resultado na minha vida, seja em qual for a área, irmão, eu preciso ter meta, ter propósito, e eu preciso ser perseverante. E a Bíblia diz que Deus vai abençoar quem? Aquele cujo propósito é firme. Deus não tem nada a ver com o tipo de gente que põe a mão no arado e olha para. Jesus falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Se você está aqui e um dia se desviou da fé, em nome de Jesus, você volta para o certo caminho, não larga nunca mais, porque esse negócio de vai e não vai, um dia eu estou crente, outro dia eu estou, aí tem aquele povo que tem a data, tem o povo das igrejas que tem a data para ser crente, eles começam crente depois do, não, carnaval ainda é ressaca, lá para a Semana Santa, tem a Semana Santa, que é para ir para o interior, né, para descer aquela birinada, depois da Semana Santa, aí rapaz, o povo volta, essa turma volta firme, né, em julho ela dá aquela cambaleada, mas alguns já ficam firmes, aí eles se levantam e ficam firmes até os meados de 15 de dezembro, daí para frente, meu amigo, daí para frente, o nego já começa a fazer planos, juntar aqui uma gorjetinha, que eu preciso pular as 7 ondas, está amarrado no nome de Jesus, e no carnaval o povo desvia, é um monte de gente que desvia, aí todo ano desse jeito, e o diabo já sabendo da fraqueza de alguns, faz planos, opa, se eu já sei que a tua fraqueza é no tempo do carnaval, então eu vou descansar, eu vou fazer planos e vou ficar perto de você, eu só vou dar o bote quando chegar perto do carnaval, chega perto do carnaval, o cara começa. Alguns outros vivem bem quando está em casa, vivem bem quando está na igreja, mas quando passa numa região perto da boca de fumo, que ele costumava ir, acende, e que o coração tuc, 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 tuc. Eu conheci um pastor que me ensinou que a oração mais forte é a oração das santas canelas. A oração mais forte é a oração das santas canelas. O apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. E o que é ser fraco na visão do apóstolo Paulo? É reconhecer que você não pode testar os seus limites. Se você sabe que passando naquela esquina que tem uma boca de fumo, onde você um dia foi usuário naquele lugar, vai te tentar, não passa lá. Se você sabe que já teve um caso com a mulher fulano de tal, que ela faz parte do teu passado, e que se você continuar trabalhando no mesmo ambiente que ela, continuar conversando, mantendo ela no Facebook ou no WhatsApp, isso vai tentar você a querer voltar, chuta aquele laço. Não, pastor, vai fazer o que a gente não pode, pois vai para a forca. A Bíblia diz que quando o homem é seduzido pela mulher adúltera, pela mulher sedutora, porque todas elas são bonitas, todas elas vestem seda, pode ser, irmão, parecer uma baranga, desculpa a expressão,
Mas quando o cara é atraído por ela, o demônio faz ele enxergar uma mulher com um vestido de seda. E que anda toda. Ele está fazendo assim, ó. E a Bíblia diz que o homem que é encantado, atraído pela mulher sedutora, ele vai como um boi mudo ao matadouro. Chega a um nível de tentação que ele não vê mais nada. Os amigos dizem: para aí, rapaz, vai não que tu vai morrer. Se é um homem casado, a mulher diz: vai não, seu indivíduo, que eu estou aqui. Ele não vê mais ninguém. Salomão disse: eu vi um doido desse, da minha janela eu observei, lá vai, como um boi mudo ao matadouro, assim vai aquele que é seduzido pela mulher sedutora. O boi sabe que vai morrer? Sabe ou não sabe? O boi sabe que vai morrer quando ele está indo para o matadouro, sabe ou não sabe? Não sabe não, irmão. Sabe não. E a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito. Ele não está vendo a morte. Parece direito. Deus me quer feliz, Deus me fez. Eu encontrei a mulher da minha vida e tu não sabe que tu está indo para a forca. Tu não sabe que tu está indo como boi mudo ao matadouro. E a Bíblia diz que quando ele acorda para a realidade já está no inferno. E a Bíblia diz que a mesma mulher que seduziu esse tem levado muitos para o inferno. Se eu não me engano está no capítulo 7 de Provérbios. Leia a Bíblia. Então quando a pessoa é leviana, é passiva, não é firme no propósito, é distraído de Deus pelas coisas desse mundo, então ele nunca vai fluir na vida, ele nunca tem um casamento consistente. A maioria dos casais que não consegue romper, que não consegue ter consistência, tem a ver com esse tipo de coisa, com alguém que, principalmente o marido que não é perseverante, volta e meia está caindo, volta e meia está machucando o coração da mulher, e aquele casamento não tem como fluir. E tem o caso também oposto. Eu conheci uma situação em que o marido perdoou 3 vezes a mulher que traiu. Aí ele levou ela para um evento, a última vez que ele perdoou, levou ela para um evento para ela ser transformada. Quando ela chegou, ela olhou para ele e disse assim: olha, eu agradeço demais a ajuda que você está me fazendo, o perdão que você está me dando, a vontade que você tem de viver comigo, mas eu não consigo viver sem te trair. A mulher falou para o marido. E agora, se uma pessoa dessa se aconselhar com o pastor, o que é que o pastor vai dizer? O pastor vai dizer assim: não, meu irmão, não, quanto mais chifre, mais poder. Chifre na Bíblia é sinônimo de poder. Quem é que tem chifre? O boi. E o boi é forte. Então se você quiser ficar muito forte, continua com tua esposa que está te traindo. Você vai ficar um homem forte, cheio de chifre. Não dá. Infelizmente tem situações que não dá. Embora nós vamos, se tivermos acesso ao homem e à mulher, vamos trabalhar o arrependimento da mulher, vamos trabalhar o perdão do homem, mas tem situação que quando a mulher diz, ou o homem diz, não tem jeito, vai fazer o quê? O apóstolo Paulo disse: se teu marido quiser ir embora, por causa da tua fé, porque você é crente, porque você decidiu servir a Deus e ele quer decidir viver no mundo, deixe, porque quem te garante que ele vai se converter? Então nós vamos orar, nós vamos perseverar, fazer a nossa parte, mas tem situação, irmão, que nós temos que soltar. E se um dia que tiver que te soltar, mulher, que ele te solte nova. Se um dia ela tiver que te soltar, marido, que te solte novo, para você recomeçar a sua vida. Porque quando a pessoa decide viver obstinado, e decide viver no adultério, e constituir outro casamento, você está livre para se casar de novo. Você está livre para viver os planos de Deus na sua vida. A palavra está indo para esse rumo, mas não é isso que eu vou pregar. Estou só dando uma palhinha. E dizer para você que de repente decidiu viver no adultério, você quem vai perder. Você que decidiu largar tua esposa por outro, você que vai perder. Porque quem planta, colhe. Decida salvar teu casamento, decida salvar teu relacionamento, fortalecer. E se o teu relacionamento for fugir das tuas mãos, que não seja por causa de você, que você possa realmente estar diante de Deus de uma situação em que Ele possa aprovar os teus próximos passos. Quem diz amém, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, ó: foste chamado sendo escravo, livre é de Cristo. Foste chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Porque o Senhor, Ele vai abençoar quem você é nele hoje.
a tua decisão nele hoje. Agora, se você decide viver uma vida oscilante, vai, não vai, um dia está com Deus, um dia está com o diabo, esqueça, Deus vai abençoar aquele cujo propósito é, diga, firme, firmeza. Quando eu me converti, eu sofri uma crítica, e não foi do mundo não. O tipo de estilo de cristão, o nosso estilo de cristão e alguns outros aqui doidos que tem aqui na igreja, e sobretudo pregadores, nós vamos ter dois públicos só, somente dois públicos: os que amam e os que odeiam. Lá na cidade de Curimatá, que o Francisco, né, é de lá, nós temos uma ovelha que é aqui em Teresina. Ela era de Curimatá na época. E quando eu me converti, já me converti doido, pregando com força, pregando com ousadia, confrontando o pecado. E tinha uma irmã da igreja que era fogo puro. Só que ela tinha uma prima, não, uma irmã. E ela chegava da igreja dizendo: olha, nós estamos buscando a Deus, estamos indo evangelizar, e que Zezinho disse isso, que Zezinho disse aquilo, tudo dela, Zezinho falou que é assim na Bíblia. Rapaz, essa menina se irritou tanto, que ela queria ver o cão, mas não queria me ver. Que quando eu estava pregando no rádio, eu dizia: olha o fogo de Deus, se sair fumaça do rádio, é o fogo de Deus pegando aí. Ela queria desligar o rádio, a irmã não deixava aquela coisa. E ela veio se converter em Teresina aqui pelo nosso ministério. Tinha raiva e ficou apaixonada pelo casal pastor e Zezinho. Ainda hoje, ela está em outro ministério, mas ainda hoje ela procura a gente. Mas vai ter esses dois tipos de público, que vão olhar para os pentecostais, para os determinados, para os que têm propósito firme, os que amam e os que odeiam. Foi ontem mesmo que uma irmã disse que estava orando, foi aconselhar um vizinho que estava quase matando a esposa. Ele vai matar, e ela correu lá para orar e aconselhar o casal. E ela disse: vamos na igreja, meu amigo, vamos orar. E ele olhou para ela e disse assim: eu odeio aquele pastor, Zezinho. Mas por quê? Eu odeio aquele pastor. E ela disse: você não odeia não, quem odeia é o diabo, e por isso que você está sentindo, eu odeio ele. Eu estava lá em Curimatá, e aí eu soube da história. O irmão chegou para mim e disse: rapaz, eu estava a 30 quilômetros da cidade de Curimatá, e eu fazia o programa de rádio, o programa de rádio pegava no interior. E aí o homem ficou endemoniado lá no interior, amarraram ele, colocaram em cima de um carro, e trouxeram amarrado. E o irmão da Assembleia de Deus veio junto, porque ele que ajudou a amarrar, veio junto. Quando chegou no meio do caminho, aquele homem endemoniado com os olhos vermelhos olhou para ele e disse assim: ei, tu é daquela igreja, daquele Zezinho barulhento? 30 quilômetros, o diabo conhecia a gente, que escutava no rádio. Então, quando você não gosta de um pregador que é posicionado, saiba que há alguma coisa dentro de você. Quando eu estava lá no Clube do Tigrão, veio uma mulher lá do interior, Morro Cabeça no Tempo. Ela estava hospedada numa casa e chamaram ela para vir na igreja. Quando ela chegou na igreja, que eu comecei lá no Clube do Tigrão, foi um daqueles cultos, foi doido, que eu corria para lá, eu corria para cá, eu plantava bananeiro, dava picando balhota, né, carro mortal para trás, e aquele fogo puro. E no final ela veio conversar comigo, porque no final a filha dela foi cheia do Espírito Santo, se reconciliou com Jesus, estava desviada, e ela veio falar comigo, disse: pastor, quando você começou a falar aquelas coisas, começou a andar à frente, alguma coisa me disse: vai embora daqui, sai daqui, eu só não saí correndo, com raiva. Eu criei uma raiva, pastor, de você, que só não saí correndo porque eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém para me dar carona. Ele disse: deixa eu orar pela senhora. Eu botei a mão na cabeça dela, e sai, diabo, ela puf, caiu, e levantou e entregou a vida para Jesus. Depois eu soube que ela voltou para o Morro Cabeça no Tempo, e ela não conseguiu ficar numa igreja tradicional, porque o que ela viu na Avivamento Cristão é o que ela queria, e ela queria aquele mesmo fogo. E a única igreja mais parecida com a nossa foi uma Deus é Amor que ela achou lá, uma Deus é Amor que ora muito, e ela entrou nessa igreja, porque ela queria o mesmo fogo que ela sentiu naquele dia. Então, se você em algum momento sentir raiva no seu coração, por aquilo que nós estamos falando, fique firme, não saia correndo não,
Porque quando esse mal sair, você vai se apaixonar pelo fogo do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa transformada. E saiba que a mesma coisa que vai acontecer com você. Esse fogo na sua vida vai te dar dois públicos: aqueles que te amam e aqueles que te odeiam. Porque era assim no tempo de Jesus. Haviam aqueles que andavam atrás para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, e haviam aqueles que pegavam pedras para jogar em Jesus. Porque a Bíblia diz que quando você agrada a todo mundo, quando todo mundo elogiar você, você não está diferente dos falsos profetas que viveram antes de você. Você quer ser um falso profeta, ou você quer ser alguém que importa agradar a Deus ao invés dos homens? Amém? Amém? Para tanto, te prepare. Você vai ter que viver uma vida de propósito. Você vai ter que ter propósito na vida. Você vai ter que ter pulso firme naquilo que você decidiu. Porque senão, você vai, daqui 15 anos, todo mundo flui, todo mundo avança, e você vai estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sem nenhum resultado. Ou não? Quem conhece a música do Quase Crente? Do Quase. Quando eu era quase crente, né? Se eu soubesse da letra. Quando eu era quase crente, aí eu quase fui abençoado. Quando eu era quase crente, eu quase fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu era quase crente, quase eu fui curado. Quando eu era quase crente e tal. Aí chega um momento em que o arrebatamento vem. E quando eu era quase crente, eu quase subi no arrebatamento. Eu quase subi no arrebatamento. Então você não pode ser do quase. Você tem que ser firme. Se você decidiu ser do Senhor, seja do Senhor. Jesus falou: não podeis servir a dois, ou você serve a um ou outro. Quando eu vou na igreja, eu sinto a presença de Deus, pode ser uma maravilha, mas quando eu saio da igreja, cadê aquela bituca de cigarro? Rapaz, eu quero pregar uma coisa aí. Eu estava evangelizando uma cidade lá do sul do estado, na Vila Lopes. Assim que eu comecei a evangelizar lá naquela cidade, eu fui para um bairro. Eu comecei a evangelizar um bairro, e o povo começou a se converter. E uma senhora de uns 75 anos, o filho dela se converteu, e ele era viciado no porronca. Ele determinou que não ia fumar mais. 4 horas depois que ele passou sem colocar, ele desmaiou. Foi bater no hospital. Era 15 minutos, era um porronca que ele fumava. E a senhora, a mãe dele, tinha um cachimbo desse tamanho. E eu pregando aqui, ela disse: eu quero essa fé, eu quero viver e ensinar pregando. Quer entregar a vida para Jesus? Quero. E ela disse: a partir de hoje eu não vou fumar esse cão aqui. Eu disse: então joga no mato. Ela pegou e já jogou no mato. Isso foi 3 da tarde. No outro dia eu peguei minha bike e fui lá. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui foi naquela senhora. E aí, senhora, está firme? Como é que está? Não fumou mais não? Ele disse: meu filho, quando deu 6 da tarde, meu filho que não estava mais aguentando, eu peguei uma velinha e fui atrás: cadê meu cachimbo? Cadê meu cachimbo? Cadê meu cachimbo? Enquanto eu não encontrei o meu cachimbo, eu não parei. Pergunta se ela foi para algum lugar. Mas graças a Deus que tem pessoas como a irmã Gilda, ela não está aqui hoje, mas a irmã Gilda, mãe da Márcia Meirelles. Nós estávamos ali no começo da igreja, na rua, no Ininga, na casa. Eu estava pregando em um dos cultos como este, ela estava no corredor, e eu estava no meio da pregação. Ela levantou e disse: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me converter agora. Nem esperou. Eu parei a pregação, orei por ela, ela entregou a vida para Jesus. Ela fumava há 39 anos. Ela tinha um hobby dela que era um cinzeiro de prata que ela ganhou. Para onde ela viajava, ela levava. E o bichinho era sempre cheio de cinza. Mas a partir do dia que ela entregou a vida para Jesus, nunca mais ela fumou. Deus arrancou, pela decisão que ela tomou, Deus arrancou da vida dela. E os filhos contaram que semanas depois, passaram semanas indo lá para a quitanda onde ela ia comprar o cigarro.
E eles perguntavam: mamãe veio aqui comprar? Nunca mais veio. Ainda hoje, se eles perguntar, vai ter a mesma resposta: mamãe nunca mais fumou. Porque à medida que você decide de coração, Deus vai respaldar a tua decisão. Porque Deus abençoa aquele cujo propósito é firme. Se você entrega a vida para Jesus, ou se você decide, nos apelos que a gente traz você aqui, ou em casa, e você decide: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, a partir de hoje eu vou me dedicar. E você mesmo que tem consciência que no fundo tem coisas que você não está disposto a abrir mão, esqueça que Deus não vai entrar no lugar onde Ele não é aceito. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Quem está falando? Jesus. Diga: Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei, ele comigo. Presta atenção. Jesus entrou em muitas casas, Jesus visitou muitas vidas. Mas, por exemplo, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele não entrou apenas na casa, num ambiente familiar, ele entrou sobretudo no coração de Zaqueu. Porque ele poderia ter saído de lá, Zaqueu poderia ter dito: puxa, Senhor, muito obrigado. Enquanto todo mundo fala mal de mim, o Senhor quis vir, o Senhor decidiu vir almoçar na minha casa. Que honra, que maravilha. E ter ficado por aquilo mesmo. Mas quando Jesus estava na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que o coração de Zaqueu foi constrangido. E ele disse: Senhor, a partir de agora, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas a quem roubei, vou devolver 4 vezes mais. Aquilo significa que Jesus não entrou apenas na casa, no ambiente familiar, mas ele entrou sobretudo no coração. Então é possível que você passe o resto da vida entrando na igreja, vindo e voltando, e ele abençoa até algumas áreas que você ora, mas se você não der abertura no seu coração, não der abertura dentro de você, ele não vai entrar. E não venha cobrar dele, porque ele não entra em nenhuma área em que ele não é permitido. Ele não força, o Espírito Santo não força, o Espírito Santo convence. A Bíblia diz que Jesus não fica mandando as igrejas, as ovelhas, ele não impõe sobre as ovelhas. A Bíblia diz que Jesus é o sumo pastor, as suas ovelhas o conhecem, ouve sua voz, conhece e segue. Ele vem chamando e as ovelhas vão seguindo. Portanto, ele já fez a parte dele, que foi morrer na cruz do Calvário, se fazer o sumo pastor e chamar você para aprisco. A nossa parte é ir, a atitude de se entregar deve ser nossa. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então, o que vai determinar o nível de transformação e de milagre de Deus na sua vida, será a abertura que você der no seu coração. O que vai determinar o crescimento de Deus na sua vida é o quanto você está decidido ser firme nele, e não ficar quebrando a própria estrutura que você firmou. Todas as vezes que você decide vacilar, decide dar umas voltas e sair por caminhos que não são os caminhos do Senhor, você está quebrando a base que você mesmo colocou. Quando você quiser que o Senhor volte, você tem que fazer uma base novamente. E tem gente que vive de base em base, arranca a base, coloca a base, arranca a base, coloca a base, arranca a base, coloca a base. Uma hora arranca a unha também. Quem se firma e vai construindo em cima da base, sem vacilar, mais cedo ou mais tarde, estará com uma casa firme. Amém? A esperança da esposa é que o marido melhore gradativamente à medida que ele está na igreja. Amém? A esperança do marido é que a esposa melhore gradativamente à medida que continua na igreja. Porque nós, pastores, ouvimos muito isso. A esposa diz: pastor, faz 10 anos que esse homem está na igreja e nunca mudou. E isso alarma. E isso não é saudável. Por quê? Porque o natural é que quem se alimenta cresça. Uma criança que é bem nutrida, uma criança que é bem alimentada, o que se espera dela? Que ela cresça, que ela se desenvolva. E a partir do momento que os dias vão passando, que os meses vão passando, que os anos vão passando, e essa criança continua definhada,
se corre para o médico, se corre para o nutricionista, porque algum parasita está impedindo essa criança de crescer. Tem gente que passa 20 anos na igreja e ainda é uma criança. Por quê? Porque não tem propósito firme. Escolhe algumas áreas para o Senhor atuar, mas a principal, não deixa o Senhor atuar. E tem gente, eu já vi isso muito, anda na igreja há 10 anos e nunca levantou a mão para se firmar em Cristo Jesus. E outros levantam a mão e passam 3, 4, 5 anos e não decidem se batizar. O que entender desse tipo de gente? Alguma coisa ela está travando, não está disposta a dar para Jesus, a deixar Jesus entrar. Porque quando Jesus entra plenamente, o sinal natural, a inclinação natural que você vai ter, é o desejo de cumprir toda a palavra de Deus. Quando a esposa fala, marido, vamos fazer isso. Não, isso não precisa não. Deveria ser o contrário. Ele deveria dizer, puxa, é isso mesmo, está faltando, vamos melhorar nessa área. Não, quando alguns maridos ou algumas esposas começam a colocar limite, começam a colocar resistência para algumas mudanças necessárias, que são rudimentos básicos do cristianismo, é porque estão na igreja, mas não permitiram Jesus entrar totalmente no coração. Ou seja, entraram no ambiente do evangelho, mas não deixaram o evangelho entrar no coração. Então tem muita gente que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nessas pessoas. E porque o evangelho não entrou firmemente, você não pode ser abençoado por Deus, e não pode mesmo, não tem como. E quem determina isso não é o pregador, quem determina isso é o teu estilo de vida. Deus está falando que abençoa com paz aquele cujo propósito é firme nele, que confia nele. Caso contrário, você não vai ser abençoado plenamente. Não tem como. É Bíblia, é a palavra de Deus. Então, eu encontro um exemplo fantástico na Bíblia de uma vida com propósito. O nome dele é meu xará, é José. José do Egito. Ele é um exemplo de alguém que decide viver para um propósito. E quando você chega em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao 11, você vai ver José contando para seu pai e seus irmãos sonhos. Gênesis 37, do 5 ao 11. Então a Bíblia diz que ele vai contar o sonho e os irmãos ficam com mais raiva dele, que os irmãos tinham ciúmes dele. E ele chega e diz, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Aí os irmãos dizem, tu está pensando que tu vai o quê? Vai reinar sobre nós, é? Quem é tu? Quem? Tu? Não é assim que o pessoal fala? Quando você começa a contar os seus sonhos, começa a contar os seus propósitos de vida, você sempre vai achar alguém e vai dizer, ih, rapaz, você está voando, delirando, aterrissa. Meu irmão, não me manda aterrissar não, porque eu pego o voo mais alto. Eu disse que comecei a contar e eu não terminei, que quando eu me converti, eu encontrei algumas resistências na própria igreja. Porque eu me converti, eu não via ninguém pulando. E aí quando eu escutava uma pregação forte, eu levantava e aleluia! O povo, que é isso? Primeira vez que eu vi o pastor expulsando um demônio na igreja, moço, eu fiquei doido. Nunca tinha visto, só tinha lido na Bíblia. Aí veio uma mulher na frente, o pastor foi orar, a mulher caiu endemoniada. Aí os obreiros, os diáconos vieram para cima. A igreja toda estava lá assistindo de longe. Eu já saí da cadeira, já fui para o corredor. E aí, eu não consegui, o pastor orando lá, e ele sai demônio de lá e eu daqui. Sai demônio, sai demônio, sai demônio, vai saindo. E o povo, ao invés de olhar o pastor expulsando demônio, ficava olhando para mim, pulando. Acho que o demônio saiu com medo, de zoada, da zoada que eu fiz. Opa, não sai só eu que estou aqui não, tem um outro ali. Tem outros fazendo zoada ali.
E tudo que eu ia fazer, eu fazia com intensidade. Eu me entregava corpo e alma. Fez até algumas coisas erradas. Deixava minha esposa às vezes enjoada, grávida, vomitando. E eu deixava ela sozinha em casa e eu ia para o culto no interior. Porque para mim perder um culto era perder metade da minha vida. Eu queria participar de tudo, eu queria beber tudo, eu queria aprender tudo. Eu não queria correr o risco do pastor chegar dizendo que o culto foi uma bênção, eu não estava lá. Se o pastor fizesse uma viagem, ou fizesse um culto e dissesse, olha, eu expulsei um demônio, uma pessoa foi curada, tantas pessoas se converteriam, eu não estava lá, para mim, meu Deus, como é que eu perdi essa bênção? Para mim aquilo ali era o céu, eu não queria viver mais outra coisa. E alguns falavam assim, ó, esse fogo vai apagar, isso é fogo de palha, isso é o começo, é o primeiro amor, um dia vai apagar. E eu me lembro do Carlos Anaconda falando, eu falava do mesmo jeito, está repreendido em nome de Jesus, não vai ser fogo, não vai apagar em nome de Jesus. E cada dia que passa, irmão, cada dia que passa, o fogo aumenta, a fome aumenta. Sabe quando é que o fogo apaga? Quando eu paro de olhar para Jesus. O fogo apaga quando eu paro de orar. O fogo apaga quando eu me distancio de Jesus. O fogo apaga. Mas enquanto eu estiver perto de Jesus, o fogo vai continuar queimando, incendiando. Por quê? Porque Jesus é fogo consumidor. Aleluia! Oh, glória! E hoje à tarde eu tive que me controlar, porque eu queria dar glória lá no sítio, lá no escritório também. Eu queria dar glória alta, mas eu tinha que preservar a voz, porque afinal de contas eu tenho que pregar. E eu disse, meu Deus, eu quero mais. Na hora que eu digo, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei, eu estou sentindo, mas apareça para mim, Jesus, eu quero te ver. Tu tem vontade de ver o quê? Eu tenho vontade de ver Jesus. Também? Aleluia. O pai estava falando outro dia, eu fiquei emocionado, eu chorei. O pai dizendo que esse bichinho aqui entra no quarto, é ele, né? O teu irmão? Entra no quarto e fica lá orando e clamando no secreto. E o pai dele fica sendo abençoado na sala. Enquanto ele está orando lá no quarto, o pai dele fica emocionado e sendo abençoado na sala. O meu filho Josué, quando ele entra no meu escritório, ele pega, liga o computador, liga a música de uma altura que, se a gente estiver assistindo televisão, a gente tem que ter paciência. E enquanto nós estamos lá tentando assistir televisão, alguma coisa, ele está lá, meu Deus, gritando, parece que é doido, igual o pai. O fogo só apaga se você parar de orar. Mas em relação à oração, sabe o que a Bíblia diz? Perseverai na oração. A Bíblia não diz para você fazer uma oração e aí daqui um mês depois, Jesus falou, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Se você é alguém que deixou o fogo apagar, você já sabe por que deixou. Porque deixou de buscar Deus. E aí quando você deixa de buscar Deus, o próximo passo é pecar, deixar o pecado entrar. E quando o pecado entra, aí acabou. Leonardo Revenil falava uma verdade. Ele dizia, quem ora não consegue viver no pecado. Não consegue. Quem vive uma vida de oração não consegue viver no pecado. Na hora que vacila aqui já fica todo sem jeito, é igual um peixe fora d'água. Mas quem vive no pecado jamais conseguirá viver uma vida de oração. Quando o pecado entra, rouba de você a fome por Deus, a fé para acreditar que Deus escuta, você fica inimigo do ambiente da oração. O pecado é isso. E uma outra verdade que Leonardo Revenil fala, e você pode buscar isso no livro, porque tarda o pleno avivamento, nunca apanhou na vida, leia esse livro, porque tarda o pleno avivamento. Ele disse, uma das frases mais, para mim, mais fortes, por ser mais prática. Ele disse, a oração é a respiração do Espírito. Quando eu paro de orar, eu me sinto sufocado. Eu quero respirar, mas parece que tem uma camisa de força na minha alma, me oprimindo. Que isso só é quebrado quando eu volto a viver uma vida de oração. Aí parece que minha alma fica livre. Eu respiro livremente. Crente que não ora, o seu espírito não respira.
Crente que não ora, vive sufocado. Crente que não ora, vive oprimido. Porque só existe uma maneira das cadeias se quebrarem na sua vida. É por meio da unção. A unção quebra todo o jugo. Isaías 10, 27. A unção quebra o jugo. E a unção toca a tua vida. Quando você ora, quando você busca Deus, quando você está perto do ungido chamado Cristo. Quando você vê o pastor pregando, chamando a igreja, apelando para a igreja perseverar, é para o bem das ovelhas. Porque quando você se afasta de Jesus, você morre. Quando você se afasta de Deus, você morre. E você precisa de ajuda, e às vezes nem ajuda pode mais, porque o diabo conseguiu colocar uma estrutura, um sofisma, uma mentira com cara de verdade dentro de você, que você não está mais disposto a se submeter aos ensinos do Senhor, e muitos morrem no meio do caminho. Então não peque, não saia de perto do Senhor, persevere na oração, persevere no jejum, na leitura da palavra, e isso vai fazer com que a tua perseverança, o teu propósito firme, faça com que os céus desçam sobre você com bênçãos, e Deus abençoará com paz aquele cujo propósito é firme. A bênção de Deus não está disponível aos oscilantes, aos inconstantes. A bênção de Deus está disponível para quem é firme, para quem estaca firme, para quem está lá perseverando, e não fica como a onda do mar, como uma roda gigante, um dia está em cima, outro dia está embaixo. Meu irmão, diz que o irmão era da revelação, era do fogo. Toda vez que um cara se encontrava com ele, como é que você está, meu irmão? Estou no óleo, um ano depois, e aí, meu irmão, como é que você está? Estou no óleo, só na unção. Aí, infelizmente, aquele irmão vacilou, caiu, se desviou. Aí o irmão encontrou outro amigo dele, perguntou: rapaz, e aquele irmão? Como é que ele está? Ele disse: rapaz, escorregou no óleo. Permaneça no óleo, amém? Não caia! Não cai, não, pastor, mas a vida é difícil, pastor. A gente quase que anda assim, sabe, pastor? Se arrastando, meu irmão, que anda se arrastando é quem está lá no inferno. É quem está, tu nunca viu, não assistiu as novelas da Globo, não, mostrando como é que é o inferno, não? As almas se arrastando lá no inferno, no purgatório, que nem existe purgatório. Quem está se arrastando é quem está no inferno, quem está caído. A Bíblia diz que muitos caem. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e continuamos de pé. E a Bíblia diz que se 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Então não venha com essa: pastor, a tentação foi maior que eu. A tentação, pastor, eu não consegui não, pastor, nenhum anjo conseguiu. A Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana. E tu está rindo de quê? De mim? A Bíblia diz que não vem tentação senão humana, e o Senhor nos ajuda na hora da tentação. Ele nos dá o escape. Se você der uma analisada em todas as vezes que você vacilou, você vai conseguir identificar o momento que você sabia, tinha consciência de que se quisesse, você poderia ter vencido o pecado. Havia dentro de você uma força, você que não quis ativar a fé e a força de vontade. Porque nenhuma tentação vem como um gatilho no seu pé do ouvido. O diabo não colocou um gatilho na Eva: coma a fruta, não. Atraiu, mas a decisão foi dela. E tem gente que, por estar acostumado a viver nessa vai, não vai, vai, não vai, aí como não tem mais cara para dizer que ela realmente é quem não se conserta, aí começa: é culpa do pastor, porque o pastor faz zoada demais, porque o pastor falou isso e me desagradou, que o irmão fofocou, e que isso e aquilo outro, que eu estava olhando para fulano, era tão firme, quando eu pensei que não, eu estava lá na beira, estava lá na mesa, bebendo cerveja com os amigos, aí eu me desanimei. Meu irmão, tu vai olhar para homem? Tu vai olhar para homem? Olha para Judas, e você não somente vai negar Jesus, mas vai se enforcar. Olha para Pedro, e tua vida vai ser de negar 3 vezes. Mas olhe para Jesus, autor e consumador da fé.
Apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imita Cristo, olhe para Cristo como eu estou olhando para Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é quem? Cristo. Não, mas porque todo mundo precisa de um bode expiatório, todo mundo precisa de colocar culpa em alguém, igual Adão colocou culpa em Eva. Então tem gente que diz: não, eu não consigo ficar firme porque eu tive uma luta com fulano e com Beltrano, e que a pessoa falou mal de mim, que a pessoa era um sócio meu e me traiu, e que a pessoa fez isso, e que eu fiquei sabendo que o pastor famoso caiu, e ele caiu, aí eu me desanimei. Aí tu vai celebrar com ele lá no inferno, juntos? Você acha que lá no inferno vai ter musiquinha para você ficar, ó, que tal você que caiu, cair junto, nós dois, hein? Nós dois, não aguentamos, hein? Tu acha que vai ter tempo para isso lá no inferno? Acorda, igreja, acorda. Não olhe para os homens, olhe para Jesus, olhe para a palavra e permaneça firme. E permaneça. As histórias das perseguições da igreja, várias histórias emocionantes, fortes. Os soldados pegaram um pai com vários filhos. E aí, os soldados negam Jesus aos soldados romanos. Nega Jesus, não nego, pá, matou a esposa. Aí tinha mais 3 filhos. Aí nega Jesus, não vai ao próximo filho. Não posso negar Jesus, pá, matou o filho mais velho. Nega Jesus, não posso negar Jesus, pá, matou o mais do meio. Aí quando foi matar o mais novo, que era o mais inocente, era o mais dependente, quando ele mirou no filho, o pai disse: ah, não mata ele não, que eu. Aí o filho disse: não negue. O filho mais novo olha para o pai: pai, não nega, não nega. Ele disse: daqui a pouco estaremos juntos cantando um hino ao nosso Senhor. O filho salvou o pai de negar Jesus. Oh, quantos cristãos permaneceram firmes diante da morte, e muitos de nós no século 21 caímos diante de uma bituca de cigarro, um copo de cerveja, uma desgraça de uma cocaína, desculpa a expressão, irmão, um rabo de saia. Quantos morreram pela fé em Cristo Jesus, e a gente no século 21 tem toda a liberdade, ainda acha difícil, pesado. Essa geração vai ser julgada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Uma das partes mais fortes daquele livro, Caçadores de Deus, o livro todo é uma pancada. Quem não leu, leia Os Caçadores de Deus. Eu já li, pastor, por ler de novo. É o momento em que a igreja estava recebendo um avivamento, ela foi perseguida, os soldados vieram para pegar o pastor, e aí, para ameaçar e amedrontar todo mundo, o soldado veio e pegou a criança, filho da pastora, e pegou pelas pernas da criança e jogou na parede. A criança caiu morta. E a pastora foi lá e pegou a criança, colocou no colo e continuou adorando a Jesus, adorando ao Senhor, quando Deus é mais importante que qualquer coisa. O que faz você retroceder? O que faz você cair? O que faz você esquecer que Jesus existe, vai se lembrar só depois, quando passa a fase da tentação? O que faz você voltar atrás? O marido que critica, a esposa que é goteira, os filhos que estão dando trabalho, os pais que criticam, o trabalho, o ambiente do trabalho que é muita tentação. O que faz você retroceder? Nada se compara com os cristãos que foram mártires pela causa. Um grande ministro do Senhor, chamado Tertuliano, 180 depois de Cristo, ele dizia que o sangue dos mártires são como semente, que à medida que cai na terra, vai nascendo milhares de mais. Toda pessoa que morria em nome de Jesus se convertia 300, 500 pessoas, por causa da fé daquele cristão.
E hoje tem muita gente desistindo de ir para a igreja por causa do mau exemplo de muitos cristãos. Ou não? E eu falei esse exemplo do pai que foi salvo pela postura do filho, mas a história conta de muitos que não eram firmes direito, e quando os soldados falavam, nega Jesus, que você não morre, e havia uma ordem do império, põe eles para negar, depois mata, porque para não correr o risco deles voltarem para a mesma fé. Aí o cara dizia, eu nego, mata não. Aí o cara acabava de matar. O cara perdia duas coisas, perdia a vida na terra e ia para o inferno, porque negava Jesus. Porque Jesus falou o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu. Ou você nunca viu isso na Bíblia? Ou você acha que não, tudo bem, eu posso no meu ambiente de trabalho dizer assim, não sou crente não, eu não sou crente não. Jesus vai entender que é porque eu não quero ser criticado. Ele vai entender que as pessoas criticam demais. Tu acha? Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dele e diante de meu Pai. A fé não é mamão com açúcar. A fé não é para frouxo. A fé não é para covardes. A fé não é para inconstantes. A fé é para valente. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então se é pregado o reino de Deus, e cada um, os valentes, os violentos, se expõem e colocam força para entrar no reino. Para entrar no reino de Deus não é mamão com açúcar, não é só levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Entrar no reino de Deus é ir contra o diabo, é ir contra o sistema, é ir contra a tua carne, é ir e negar a tua própria vida e dizer, eu perco tudo e todos, mas eu não abro mão do meu Jesus. Perseverança, firmeza. Libera o chicote, Senhor. Chicote nele. Eu queria que Jesus tivesse liberado um tipo de doutrina seguinte, olha, aqueles crentes fracos que começaram a me negar, a igreja tem toda a liberdade, pega os líderes, aqueles mais fortes, põe ele num quarto, desce o chicote, bate, até tomar vergonha na cara. E eu vou dizer que algumas igrejas só ia ter um monte de gente com as costas marcadas. Mas glória a Deus que o Senhor não disse isso. Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Se Ele encontrar abertura no teu coração, Ele vai fazer. Se Ele encontrar desejo no teu coração, Ele vai te abençoar. Ele vai fazer você chegar até o final da sua vida firme e forte. José tinha um sonho, Deus falou com ele, colocou no subconsciente dele, na alma dele, no coração dele. Você vai reinar, você vai ser grande, você não vai ser pequeno, fique firme. Aí os irmãos criticavam ele, quer dizer que você vai reinar sobre nós com esses sonhozinhos teus? E ele não se intimidava, ele sabia que os irmãos não gostavam dos sonhos, ele teve um outro, e ele chegou e falou, olha, eu sonhei de novo, lá vem o sonhador, sonhei de novo, e dessa vez, eu estava na roça com vocês, e os feixes de trigo de vocês, o meu se levantou, e o de vocês, 11 feixes de trigo, começou a se prostrar diante do meu feixe de trigo, aí os homens ficaram doidos, não pode, esse é doido, vamos matar ele, quiseram matar ele, não conseguiram, venderam ele. Quando chegamos no capítulo quando chegamos no capítulo 39, a Bíblia vai dizer que José, já na casa de Potifar, Deus abençoou tudo que ele colocava as mãos. Aí a mulher de Potifar, que era um oficial do rei, essa mulher ficou desejando José, disse, deita-te comigo. Ele disse, eu não posso porque o meu senhor, o teu marido, me deu autoridade em tudo na sua casa, menos em você, porque você é esposa dele, e como que eu faria algo tão perverso contra o meu senhor e contra Deus? José entendia que havia um plano de Deus para a vida dele, ele não podia vacilar, ele tinha um propósito firme, foi para a cadeia,
Ele poderia ter dito como muitos: rapaz, quer saber? Aqueles sonhos não deram em nada. Já que eu vim para a cadeia, minha vida vai se acabar aqui, porque ninguém me tira mais daqui. Eu fui preso, porque eu fui acusado de ter tocado na esposa do segurança do rei. Então eu não saio mais daqui, quer saber? Eu só tenho uma vida para viver. Então eu vou beber juntamente com todos os presos, eu vou depravar com todo mundo aqui, eu vou fazer tudo que não preste, igual eles. Já que, o que adianta ser tão firme? O que adianta estar com a postura tão firme, e aí o que eu ganho é isso, uma cadeia. Mas não, a Bíblia diz que Deus era com José. José não abria mão de Deus, e o cárcere colocou José como o supervisor da cadeia. Ele começou a dar comando e mandar em todos os presos que tinham lá, porque ele tinha um propósito. Deus abençoa com paz aquele cujo propósito é firme nele, porque confia nele. Porque José confiou nele, Deus colocou ele no trono, reinando sobre o Egito e sendo solução para todas as nações daquela época. Um outro cara foi Daniel. Quando ele foi preso juntamente com os outros jovens de Israel para a Babilônia, no comando do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que Daniel assentou no coração, decidiu no coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem tomar o vinho, nem comer as comidas da idolatria. E porque ele fez esse propósito, Deus abençoou a vida dele. E ele foi um dos profetas que teve o privilégio, parecido com Isaías, de auxiliar 3 reis: o rei Nabucodonosor, Belsazar e o rei Dário. Esses homens governavam, mas quem tinha autoridade espiritual era Daniel. E quando eles queriam um comando, uma direção para a vida deles, eles perguntavam para Daniel. Por quê? Por que Deus abençoou Daniel? E quando termina o capítulo 10 de Daniel, Deus falou assim: Daniel, tu porém vais até o fim. Por que Deus libera essas promessas? Por que Deus foi com Daniel? Porque ele decidiu no coração não se contaminar. Ou seja, ele tinha um propósito firme. O propósito firme é como uma âncora para a nossa fé, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus, vamos lá para Hebreus. Eu não estou longe de terminar não, viu? Daqui a pouco eu vou dar mais 10 pontos aqui. Hebreus capítulo 6, deixa eu te mostrar um negócio interessante aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Estou na King James dizendo assim, ó: essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Essa esperança é para nós como âncora da alma. O propósito firme significa você ancorar sua fé em algo que você entende que é plano de Deus para a sua vida, e você não abre mão disso, e você não vacila nem para a esquerda nem para a direita, até que o plano se cumpra. Quem diz amém? Todos nós desejamos ser abençoados por Deus, mas somente aqueles que permanecem até o fim podem ser abençoados, até em relação à salvação. Quando fala da grande tribulação, a Bíblia vai dizer, capítulo 24 de Mateus, versículo 13, se não me engano: mas aquele que perseverar até o fim, esse será, aquele que perseverar até o fim, esse será. A salvação é a maior bênção que nós podemos receber de Deus, amém? Mas somente quem persevera até ao fim. A Bíblia diz que Jesus passou a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, e obedecem até o fim. Então, meus queridos, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz: se você fez um voto com Deus, cumpra o voto, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Diga tolos. Quando você faz um voto com Deus e não cumpre, você é um tolo para Deus. Se você fez votos com Deus, cumpra os votos. E do que é que a Bíblia está falando? De você ser firme naquilo que você determina, de você ir até o fim, de você não parar no meio do caminho,
A Bíblia fala que aquele cara que vai começar a construir uma casa e para no meio do caminho, é natural que as pessoas passem na estrada e dá aquela assoviada, mangando, como diz nós aqui, os brasileiros, caçoando. Por quê? Porque ele começou e não terminou. Isso não é bonito. Não é bonito. Comece e termine. Começou um relacionamento, entendeu que o relacionamento é de Deus, então termine o relacionamento. Oxe, pastor, está mandando terminar? Sim, quando a morte separar. Vá até o fim, amém? Vá até o fim. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus. Começar a perceber que aqui tem gente que vai numa, vai no outro, vai num, vai no outro, e fica testando, pelejando. Nós vamos pegar uns cabra-machos e dar uma pisa. Espere o tempo que puder esperar, converse o tempo que puder conversar. Só entre no relacionamento quando começar a ter certeza. Porque esse negócio do cara vai lá, aí namora, toma o tempo da menina não sei quantos anos, toma o tempo do homem não sei quantos anos, para depois dizer assim, não, não é isso que eu quero. Peraí, eu sei que tem situações que realmente tem que chegar a uma conclusão. Mas quando passa a ser um costume da pessoa. Tem gente na igreja que quando vai casar, já namorou com 15 na igreja. Nessa aqui não, porque se começar a acontecer isso aqui, a gente quebra as pernas. Aí capa ligeiro. Mas não está certo isso. Não fica chutando. Não fica, deixa eu ver se é ele. Não, esse aqui não, é o outro. Não, esse aqui tem um nariz grande. Agora esse aqui, não, esse aqui tem uma orelha grande. Não, esse aqui fala errado. Não, ore. E veja como entra na situação. Porque é importante começar as coisas e terminar. E até o fim. Amém. Em nome de Jesus, se preocupa não, que Deus está liberando uma unção sobre essa igreja. Ninguém vai ficar para titi aqui. E muito menos para titio. Em relação às irmãs, a gente ora para Deus mandar um anjo da boca mole. Em relação aos homens, a gente manda tomar vergonha na cara e ser homem macho de verdade e caçar uma mulher para casar. As mulheres a gente cuida mais. Senhor, manda aquele cabra certo, que vai respeitar, que vai cuidar. Os homens, é o seguinte, rapaz, tu escolheu errado, te vira. Escolheu errado, aguente. É o que você escolheu, acabou. Mas ore, busque e esteja na direção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus abençoa aquele cujo propósito é firme, porque confia em Deus. Não confia nos seus próprios talentos. Então preste atenção. Nós vamos orar, daqui a pouco eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida, que daqui 20 anos, se Jesus não voltar até lá, o mundo vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você não vai ficar perdendo tempo com rupturas, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, não. Você vai ficar magro para sempre. Você vai buscar Deus para sempre. Você vai decidir para sempre. O diabo não vai te retroceder em nome de Jesus. Amém? Então eu quero te dar aqui 8 dicas. 8 dicas para quem quiser abençoado. Mas vai ser rápido. Presta atenção. Dicas para uma vida com propósito. Número 1, descubra o seu propósito. Você já descobriu o seu propósito? Já descobriu para que você nasceu? Eu já contei aqui várias vezes. Enquanto eu não tinha certeza qual era o meu chamado pastoral, eu não conseguia crescer. Porque uma hora eu pensava que eu ia ser um pregador de nações, um pregador que ia pregar em várias igrejas. Porque eu era chamado para pregar nas igrejas. Então eu achava que aquilo, e eu não conseguia. Porque uma semana eu pensava que ia ser isso, outra semana eu pensava que eu ia ser um pastor local. E enquanto isso não foi resolvido no meu coração, eu não me desenvolvia. Até que Deus falou, você vai ser pastor de igreja, você vai levantar uma igreja e vai cuidar de um povo. Pronto, nasceu a igreja Avivamento Cristão. E você é fruto dessa convicção. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então descubra o teu propósito. O meu propósito é avivamento. O que é que eu estou fazendo para isso? Aí tem planos, tem propósito e tem planos, são diferentes. Eu tenho um propósito. Para chegar naquele propósito, eu tenho planos. Planos diários, planos semanais, planos mensais e planos de anos. Então quais são os meus planos para chegar naquele propósito? É jejum, é oração, é leitura da palavra, é fazer curso A, curso B, curso C, é aprimorar essa área da minha vida para eu chegar lá preparado. Eu tenho um propósito, mas para esse propósito eu vou fazer o quê? Pastor, eu vou dormir 2 da manhã, eu vou acordar 2 da tarde perguntando, manhã, tem comida aí na panela? É isso?
É ficar jogando videogame? Você quer pregar o evangelho? Quer ser fluente no ministério? Quer que Deus te use? Então te prepare. Viva uma vida com propósito. Descubra o teu propósito, meu irmão. Rapaz, eu vou dizer, tem gente que delira. Tem gente que um dia eu vou ser piloto de avião. Aí uma semana depois, não, eu vou mesmo ser um reciclador de lata velha enferrujada. Estava voando, agora voltou para a terra. A menina começa a acreditar no cara, pô, o cara tem visão, o cara quer ser médico, o cara quer ser engenheiro. Ainda que o cara quer ser só um segurança, mas o cara tem uma fala firme, ó, nessa árvore aqui da sombra, é aqui que eu vou ficar. Aí no outro dia, não, eu acho que você é Uber. Ou pedir para o papai comprar um carro para eu ser Uber. Aí outro dia, não, eu vou fazer computação. Na outro dia, não, eu vou entrar na faculdade, vou fazer um Enem para ser psicólogo. Aí na psicologia o cara está querendo ser policial. Eu quero ser policial. Eu quero meter a caceta nas costas dos bandidos. O cara não sabe o que quer. Descubra o teu. Qual é o teu propósito, meu irmão? Quando o cara, por exemplo, se forma em medicina, mas o cara queria mesmo é fazer outra coisa que não tem nada a ver com medicina. Aí você descobre isso, que o cara só está ali para ganhar dinheiro, mas não tem vocação, ele não gosta de estudar, ele não tem amor por aquilo, ele não tem prazer, ele já termina a cirurgia assim, bora, termina aí, quase que deixando a ferida aberta. Tu acha que o médico desse vai matar quantas pessoas ao longo da vida? Você precisa descobrir o teu propósito. Porque você vai fazer bem aquilo que é o teu propósito de vida, que é a tua vocação. Quem diz amém? Amém. Pai, não fique forçando teu filho a ser médico, se ele quer ser professor. Não force ele a ser advogado, quando ele quer ser empresário. Não force. Tente ajudar o teu filho a descobrir qual é a vocação de Deus para a vida dele, e ajuda só para ele nisso. Para daqui a pouco ele não está com depressão, querendo pular do prédio, porque está tentando realizar o sonho do pai, não dele. Desculpe o teu propósito. Segundo, número 2, valorize o seu propósito. Por que valorize? Porque você só se dedica bem, só investe tempo naquilo que você valoriza. Jesus fala assim, onde está o teu tesouro, aí está o teu. Se o teu propósito não é o tesouro que você tem, você não vai investir tempo nisso. Você não vai colocar o coração nisso. Número 3, se apaixone pelo teu propósito. Porque Deus não trabalha com superficialidade, Deus não trabalha com falácia, Deus trabalha com paixão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deus só abençoa aquele que tem um propósito firme. Então se apaixone pelo teu propósito, invista tempo, pense nisso. Rapaz, eu gosto de fazer isso, mas enquanto estou fazendo isso, eu estou sonhando com outras coisas. Não, sonhe com aquilo que você tem como propósito. Número 4, não espere que outros cumpram seu propósito por você. Tem gente que se frustra no final da vida, dizendo, o que foi que aconteceu? Não, porque não me ajudaram, eu tentei, mas não me ajudaram. Oxente, o propósito é teu ou do teu amigo? Eu quis, mas a igreja, eu quis, mas o pastor, eu quis, mas fulano não me ajudou, eu quis, mas meu pai, eu quis, mas minha mãe. Espera aí, o propósito é de quem? É meu. Então paga o preço você. E quando você pagar o preço pelo propósito que é teu, você vai encontrar gente que pela tua lealdade vão querer te ajudar. Número 5, não espere que Deus faça aquilo que Ele te mandou fazer. Os milagres pertencem a Deus, provocar o milagre é você e eu. Quem diz amém? Então tem gente que diz, meu Deus, tira esses demônios da minha vida, Senhor, tira esses demônios que estão atrapalhando, meu Deus, os demônios estão tudo, o Senhor vê o inferno todinho, vê o demônio do Gadareno, vê o demônio da Maria Madalena, e vê o demônio tudinho, está tudo aqui, Senhor, tem misericórdia. Não, a Bíblia diz, expulsai os demônios. Quem expulsa o demônio? É Deus ou é você? Somos nós. Então se você identificou que o diabo está lá, se é por causa de pecado, peça perdão, porque o diabo entra por baixo, peça perdão, passa o sangue de Jesus, limpa as tuas vestes, e quando você se sente limpinho, perdoado por Deus, mira na testa do lapiroto, diga, o chefe, eu não sou Edir Macedo não, mas
Mas pode fazer igualzinho aqui, ó. Vem um chefe aqui, bora conversar aqui. Você que está com todos os outros demônios, pega a tua falange e vai-se embora, porque aqui manda Deus em primeiro lugar, depois mando eu. E nesse ambiente eu só aceito a presença de Deus. E o diabo tem que sair. E por quê? Porque Deus abençoa aquele cujo propósito é firme. Então não espere que Deus faça aquilo que você tem que tomar postura para fazer. Deus está vendo que eu estou precisando. Deus vai fazer um milagre. Vai, Ele vai fazer um milagre. Quando? Quando você fizer a sua parte. Quem quer que Deus faça milagres, amém? A tua parte é orar, é jejuar, é ler a palavra, é estar posicionado. Por quê? Porque a tua parte que você tem que fazer, Deus não vai fazer no teu lugar. É igual evangelizar. Hoje nós usamos evangelismo de casa em casa, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela televisão, pelo rádio, usamos evangelismo. Billy Graham dizia assim, ó, Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí a gente se tranca no quarto e diz, Senhor, vai lá, prega lá no meu lugar. E Deus, não, mas eu mandei foi você. Não, Senhor, vai lá, prega. Então, Deus faz a parte dele que é tocar os corações quando a igreja prega, quando a igreja abre a boca e prega. É por isso que toda pregação que nós colocamos aqui, a gente grava e manda para o rádio. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Número 6, saiba que há um opositor que tentará te resistir em toda a tua trajetória. Eu tenho um propósito de vida, vai ser uma bênção, aleluia, quando Deus de repente preparar o cenário, colocar um tapete vermelho, e eu passar por cima daquele tapete, e louvado seja a mim. Não, José tinha um plano de vida, tinha um propósito. Deus falou, você vai ser um sol, a lua vai se prostrar diante de ti, as estrelas vão se prostrar diante de ti. Qual é a tua parte? É não cair com a mulher de Potifar. Qual é a tua parte? É não virar um drogado como os presos lá. Qual é a tua parte? É não reclamar e perdoar teus irmãos quando eles vierem precisando de ajuda. A tua parte faça você. Agora preste atenção. Todo mundo que tem propósito de vida, todo mundo que tem um propósito firme, saiba que o diabo vai levantar o inferno inteiro para tentar resistir o teu propósito. Pastor, está falando isso para me amedrontar, pastor? Não. Eu estou falando isso para você ficar sóbrio. Eu estou falando isso para você não ficar iludido. Para você não ficar colocando culpa no A, B ou C. E saber que o principal opositor do teu propósito de vida é o diabo. Porque ele é que veio para matar, roubar e destruir. Então, em primeiro lugar, faça o que Pedro ensinou. Ande sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, mosqueiro que possa tragar. Então você tem que vigiar, saber que o diabo está à espreita, ele quer pegar você. Segundo, se encha das armaduras de Deus, expulse esses demônios do seu caminho, e o diabo vai ter que sair, porque a Bíblia diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então tenha consciência, é um opositor, mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tenha consciência que há um opositor chamado diabo, mas Jesus falou, eis que vos dou o poder, Lucas 10:19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Há um opositor, mas ele não pode te tocar. Há um opositor, mas ele não pode te barrar, porque se você tiver um propósito firme, Deus vai te abençoar. Que glória a Deus murcho é esse, meu irmão? Eu já estaria balançando e sapateando. Eu estou falando que Deus vai te abençoar, que você vai terminar os seus dias de vida abençoado, respaldado por Deus. Você não vai cair, você vai ficar firme. Aleluia. Número 6, número 7, né? Você não diz nada aí? Número 7, alinhe o teu propósito com o propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque os teus propósitos poderão ser frustrados, mas os de Deus não. A Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados.
O diabo pode barrar o teu propósito, mas se você alinhar o teu propósito com o propósito de Deus, e o teu propósito for o mesmo propósito de Deus, eles jamais serão frustrados. O diabo não pode derrubar aquele a quem Deus decidiu levantar. Amém? Amém? E, às vezes eu prego até o último minuto e eu saio com raiva de mim mesmo, irmão. Eu saio com raiva, meu Deus, como é que eu preguei? Eu preguei e não dei tempo para orar. Vocês me dão esse tempo de mais 5 minutos para orar? Amém? Vou sair com raiva de mim mesmo, do mesmo jeito. 8 e último lugar. Não desista do seu propósito nunca. Não desista do seu propósito nunca. A esposa escorregou no óleo, não desiste do teu propósito. O marido escorregou no óleo, não desiste do teu propósito. Os filhos debandaram para lá, não desiste do teu propósito. Os pais caíram, não desiste do teu propósito. O seu sócio caiu, não desiste do teu propósito. Estão te criticando, não desiste do teu propósito. A doença veio, não desiste do teu propósito. A prosperidade veio, não se desvirtue do teu propósito. As adversidades, os ventos, vendavais vieram, bateram contra a casa. Não desiste do teu propósito nunca, porque no final de tudo Deus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino de meu Pai, possuir aquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque no pouco fostes fiéis, no muito vos colocarei. O fiel, o perseverante, o que tem propósito firme, vai ouvir por último do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Fique de pé.